Cadeias
sentir essa tua doce presença, e nós te adoramos, nós te exaltamos, porque quem já pisou no santo do santo, não há outro lugar para estar, não há outro lugar para estar. Tu és maravilhoso, tu és o amado da minha alma, e só em ti, Senhor, eu tenho prazer. É só em ti, Senhor, que nós temos prazer. É só em ti. Igreja, adore o Senhor. Abra os teus lábios mesmo com essa máscara, mas adore a Ele. Agradeça a Ele pela vida, por esse prazer de estar aqui na casa dEle, juntamente com o povo e Cristo, para adorar, para engrandecer. Que alegria, Senhor, de estar aqui na tua casa, Senhor. Que alegria, Senhor. Que alegria, Senhor, poder estar aqui te adorando, Senhor. Como é bom, Senhor. Como é bom, Senhor. A minha alma, Senhor, está grata, Senhor, o meu espírito sendo renovado cada dia mais em ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos dá de estar aqui, Senhor, te adorando, Senhor, te adorando, Senhor, porque o Senhor é digno, Senhor, de todo o nosso louvor. Amém, igreja? Você pode aplaudir esse Deus, faz uma palavra forte, porque Ele merece todo o nosso louvor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém? Que bom que você está aqui nessa noite. Eu louvo a Deus pela sua vida, pelo privilégio de poder compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. E cada dia é um presente de Deus. E muitas vezes nós não entendemos o que está escrito, aquilo que Deus tem. Quando a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Ontem pela manhã na reunião de oração a gente compartilhava sobre isso. A palavra misericórdia, na verdade, a raiz dela quer dizer assim, Deus falando assim, o meu amor se renovou sobre você hoje. Isso é misericórdia. Deus falando assim, o meu amor se renovou sobre você hoje. Então, quando a gente entende assim que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, é porque o amor dele foi renovado sobre nós. E cada manhã a misericórdia de Deus se renova. Você está me entendendo o que Deus está dizendo para você, né? Nessa noite? Que quando surgiu o primeiro raio de sol hoje aqui na cidade de Antonina, o amor de Deus se renovou sobre você. Como se isso precisava. Mas é como Deus estivesse falando assim, olha, eu estou te amando de novo. Eu continuo amando você. E cada dia é um presente que Deus nos dá. E muitas vezes nós ficamos em crises, por que acontecem as coisas? Por que nós estamos vivendo momentos como esse, que é o tema da ministração dessa noite? Quando as tempestades chegam. Quando as tempestades chegam. E antes de mais nada eu quero orar com você, assentado mesmo como você está. Se você puder fechar os teus olhos, nós estaremos orando e clamando para que o Espírito Santo ministre a nossa vida nessa noite, a mim e a você. Que Deus possa verdadeiramente falar ao nosso coração nessa noite de maneira sobrenatural. Pai, nós te agradecemos por esta noite. Te agradecemos, Deus, porque a tua misericórdia se renovou sobre nós hoje. O teu amor foi renovado sobre a nossa vida hoje.
Deus, que coisa tremenda. Deus, que coisa maravilhosa quando a gente entende que a cada dia que passa o seu amor por nós aumenta mais. Deus, que coisa fabulosa isso. Mesmo nós sendo pecadores, o Senhor continua nos amando, continua renovando o seu amor sobre as nossas vidas, independente daquilo que nós estamos fazendo ou pensando, o Senhor continua nos amando. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Obrigado pelo entusiasmo seu aí, né? Mas o tema dessa ministração é quando as tempestades chegam. E as tempestades chegam nas nossas vidas. A pastora compartilhou aqui que ela ficou uns dias em isolamento ali, né? E no quarto que ela ficou não tem TV e é o único quarto da casa que não pega internet. Então foi a bênção, não foi, querido? Então ela tinha uma Bíblia lá, ela só ia pedindo o livro e só ia passando, né? Deus faz essas coisas. E muitas vezes a gente não percebe o tratamento de Deus quando as tempestades chegam. A questão é, as tempestades vêm sobre nós, as tempestades vão vir sobre a sua vida, mas o que nós aprendemos com elas? O que nós aprendemos com as tempestades da vida? Ou nós aprendemos com elas, ou elas nos matam? Eu quero ler um texto com você, é um texto longo, mas eu quero ler todo esse texto, que agora o toque de recolher é 23 horas, não dá tempo de a gente ler, né? Atos dos Apóstolos, do capítulo 7, ao versículo 26. Nós vamos projetar o texto também aqui para você, se você quiser acompanhar. Agora, se você trouxe a sua Bíblia, deixa ela aberta, que nós vamos trabalhar muito nesse texto aí. Vamos ver o que o Espírito Santo tem para nós nesta noite, nesse texto aí. Atos 27, versículo 7 ao 26. Diz assim a palavra de Deus em Atos 27, a partir do versículo 7. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos a imediações de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona, costeando a ilha com dificuldade. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião de que deviam partir dali para ver se podia chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usavam de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança, e temendo que fosse encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pôs-se em pé no meio deles e disse: Senhores,
Na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio, porque esta mesma noite, um anjo de Deus a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Amém? Eu sei que é um texto longo, eu sempre uso um versículo só, talvez as pessoas estranharam aí, mas eu quis ler todo o contexto para nós entendermos isso. Quando as tempestades chegam, ou nós aprendemos com elas, ou elas nos matam. E eu jamais imaginei que nós viveríamos tempos tão difíceis como este que nós estamos enfrentando. Nem nos meus piores pesadelos imaginei que nós passaríamos por uma pandemia, uma tempestade que parece que não tem fim. Quando você acha que está melhorando, no final vem a terceira onda. Nunca imaginei isso. E nessa tempestade do corona, como cristãos, como líderes, como pastores, nós somos desafiados todo dia a mantermos uma postura de fé, de coragem e de confiança em Deus. Até mesmo durante esse momento que nós passamos, próprias pessoas nos cobram isso, não sei qual a intenção. Agora eu quero ver, a pastora está com corona, quero ver o que vai acontecer. Quero que ele fique especialista na cozinha, né? Porque é na tempestade que nós somos exigidos, é na tempestade que nós somos testados, é na tempestade que nós somos experimentados, para ver se realmente cremos e confiamos em Deus. Eu citei o meu exemplo aqui porque eu tenho convicção no meu espírito, na hora do louvor Deus me falava muito sério sobre isso. Quantos e quantas que estão aqui nesta noite, que estão enfrentando nesse momento, tempestades pessoais, tempestades que não têm coragem de compartilhar com ninguém, e eu não estou falando de enfermidade, estou falando de coisas emocionais. Quantas tempestades temos vivido, você tem enfrentado, mas mar calmo não faz bons marinheiros. Foi assim com Paulo. Para mim esse relato desse naufrágio é emocionante. E Lucas, ele usa detalhes precisos, registrou isso com detalhes. Por isso que eu pedi para você, se você pudesse deixar a tua Bíblia aberta aí em Atos 27, para a gente mergulhar no texto aí. Eu quero extrair daí algumas lições para nós nessa noite, porque nós podemos aprender muito com essa experiência. A primeira coisa que eu aprendo aí, o Atos 27, o versículo 8, Atos 27, 8, costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Querido, não, a primeira coisa, não saia dos bons portos onde Deus te colocou. Não saia dos bons portos que Deus te colocou. E muitas vezes a gente acha que o lugar que a gente está não é bom o suficiente, a gente acha que o lugar que a gente está não é aquilo que a gente imaginava e acaba saindo. Numa tempestade, procure um lugar seguro para se abrigar, até que passe a tempestade.
Querido, não tem lugar mais seguro para se abrigar do que na presença de Deus. Amém? Tem lugar melhor. Quando criança, eu sei que aqui ninguém fez isso, só eu. Quando criança não via a hora de uma chuva pesada mesmo, aquela chuva forte, para correr tomar chuva. E raio caindo lá e a piazada, tudo da chuva. Eu sei que aqui ninguém fez isso, só eu. Família grande, numerosa, é bom tomar chuva, não é? Mas olha só que perigo. Nós precisamos entender que existe tempo para tudo. Existe tempo para todas as coisas. E esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo não é um tempo de aglomerações. Até brincava com o Rodrigo, que eu não vejo a hora de a gente voltar todas as cadeiras aqui e comprar mais 200 para apertar mesmo, ficar bem próximo um do outro aqui. Mas no momento que nós estamos vendo, não é tempo para isso. Exposições desnecessárias são um risco de contaminação. Eclesiastes capítulo 3 diz que tem tempo para tudo. A partir do versículo 1 fala: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar, tempo de perder, e aí vai, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Querido, isso não é medo, isso é pôr sabedoria em prática. Tome vacina. A pessoa pergunta: pastor, eu estou com medo de tomar vacina. Eu tenho medo da agulha, da vacina não. Aí que decepção, não doeu nada na hora. Depois deu um B.O., né? Só comigo que aconteceu isso. Não, mas tome vacina se você tiver oportunidade. Não acredite nessa conversa que você vai virar ET, não, querido. Vai colar, não é nada disso. Seria até bom atrair umas moedas assim, né? Hoje nós não temos nada melhor do que a vacina. Ela é melhor do que nada. Mas o que eu aprendo nesse texto aqui? Agradeça a Deus. Isso que Deus falou comigo. Agradeça a Deus e fique na sua. Agradeça a Deus. Logo vai passar essa tempestade e virá coisa melhor sobre as nossas vidas. Amém? Querido, Deus sempre nos avisa. É interessante isso. A gente aqui não vê, a gente aqui não percebe, mas Deus, olha o versículo 4 aí de Atos 27. Versículo 4: partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. Então Deus sempre fala, Deus sempre está mostrando. Tinham ventos contrários ali, eles não perceberam. Versículo 7 parece que eles estavam navegando vagarosamente muitos dias, e foi com dificuldade que eles chegaram, não sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. E aí você continua o versículo 8, cada versículo desse toma uma lição. O versículo 8 fala: costeando a ilha com dificuldade ou penosamente, até chegar a bons portos. Domingo passado nós ministramos aqui sobre perseverança. Quem esteve aqui domingo passado, quer saber? Nós acabamos não gravando aquela ministração, mas perseverança é diferente de teimosia. Perseverança é coisa diferente de teimosia. Perceba os sinais da sua própria vida. Se você está sendo teimoso naquilo que Deus já está falando para você, ou você está perseverando na promessa dele, que são coisas diferentes. Às vezes Deus está falando para você: não faça isso, e você continua.
Deus está dizendo, tome essa direção, e você toma outra. Deus está falando, permaneça, fique firme, e você fala, não vou. São coisas diferentes. Perceba os sinais quando você está sendo teimoso e quando você está perseverando, são coisas diferentes. Não dá para navegar contra a maré, quem pesca aqui sabe. Não dá para ir contra o vento, não dá para ir contra o curso natural, o curso normal da natureza. Situações são imutáveis. Vamos aprender a observar o que está acontecendo à nossa volta. Vamos aprender a observar que os hospitais estão lotados e as vidas estão indo para lá e nunca mais ver sua família. E Deus nos tem dado esse dia graciosamente para você adorar Ele. Você está percebendo que Deus está dando mais um dia, renovando a misericórdia dEle sobre você hoje, renovando o amor dEle sobre você hoje, e a gente não usufrui da presença de Deus. Vamos ter paciência, vamos esperar a hora certa. O inverno está começando, mas logo logo ele passa. Então aproveite, entenda o bom momento que Deus tem te dado. Pastor, qual que é o bom momento que Deus tem me dado? Querido, esse é o momento bom que Deus tem te dado, amém? Cada momento na presença dEle é um momento tremendo. O segundo ponto que eu acho aqui, ouça o conselho de homens e mulheres de Deus. Ouça o conselho de homens e mulheres de Deus, dos seus líderes. Atos 27, do 9 a 12. Depois de muito tempo, tendo se tornado uma navegação perigosa, já passado o tempo do dia de jejum, Paulo aconselhou dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. O versículo 11, porém o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que aquilo que Paulo dizia. Quantas vezes Deus está ministrando para a sua vida, ministrando para o seu coração, usando talvez... E você está ouvindo coisas de fora, usando coisas que não edificam, ouvindo coisas que não fazem você crescer na fé. Eles não ouviram Paulo, ouviram um piloto, ouviram ali o capitão do navio. Você lembra o Salmo número 1? O Salmo número 1 fala sobre isso. Imagine que você fosse o centurião, chefe de 100 soldados que estava lá cuidando de Paulo. Imagina que você fosse centurião aí, imagina que você fosse o homem que estava guiando Paulo, levando ele. Aí o piloto do navio disse, não, nós precisamos seguir, porque eu preciso receber o meu frete. Era isso que aconteceu aqui. Olha, eu preciso ir, porque eu preciso receber meu frete. Mas você está ali, levando um prisioneiro para Roma, você era só um soldado cuidando dele, mas o piloto falou, não, eu preciso receber meu frete. Aí vem um mestre, o outro lá, o mestre do navio que entendia, falou, não, vamos seguir viagem, vamos nessa. Aí o centurião ouve a maioria. Eles também queriam ir a Roma. Aí vem Paulo, um prisioneiro, um fazedor de tendas, fala assim, ó, nós não devemos prosseguir. Uau! Cuidado com as vozes que você está ouvindo. Muitas vezes, querido, eu quero dizer que a maioria das vezes a voz de Deus vai ser contrária à natureza carnal que prevalece em você. A voz de Deus vai contra a nossa natureza carnal, mas muitas vezes nós queremos ouvir só aquilo que nos agrada, nós queremos ouvir aquilo que faz bem para o nosso ego, e Deus fala, não, o pecado continua se afastando você de mim, o pecado continua corroendo você, o pecado te afasta de mim. Mas todo mundo fala que pode fazer, que é normal, que não é bem assim, que eu não preciso nem vir na igreja. Querido, nós temos que fazer parte de um corpo, e Jesus é o cabeça desse corpo. Só mesmo os que são espirituais vão discernir as coisas do espírito desses tempos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque é loucura. Nem sei que versão que João pôs aí. O homem natural não aceita as coisas de Deus, porque é loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que eu aprendo com isso?
Fique atento àquilo que Deus tem falado. Fique atento às palavras que Deus tem ministrado. Fique atento aos conselhos de homens e mulheres de Deus. Dê crédito à palavra de Deus. Ative o seu discernimento espiritual para que você não caia em desgraça. Mas a gente não gosta de ouvir aquilo que não nos agrada. Nós não gostamos de ouvir, querido, mas o confronto é para o nosso bem. E se você parar para pensar, a Bíblia nos confronta de Gênesis a Apocalipse. E tem pessoas que não gostam de ouvir conselhos. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança, ou na multidão de conselheiros há sabedoria. Provérbios 15, 22. Ora, onde não existe conselho, fracassam os bons planos, os projetos, mas a cooperação de conselheiros há grande êxito. Eu vou contar uma história para você, uma história real. Depois, se você for curioso, você pode procurar no Santo Google lá para olhar. Muito interessante. Que Deus dá um aviso através de um sonho a uma criança, e o pai e a mãe da criança não ligou, mas o avô começou a prestar atenção naquele sonho daquela criança, e o sonho daquela criança era aconselhando a saída de todos. Nós temos que ir embora dessa nação, temos que ir embora desse país. E o avô pegou toda a família e fugiu para os Estados Unidos. Essa é a história da Armênia. Lá onde fica o Monte Ararat, lá o lugar da arca lá, né? Para você que é curioso, dá uma olhadinha para você ver. Esse país sofreu o primeiro genocídio mesmo no século 20. Na verdade começou, eu anotei até 24 de abril de 1915 a 1923, pelos turcos. Quando os turcos expulsaram e mataram mais de 1,5 milhão de armênios cristãos. 80% da população foi dizimada. A Armênia foi o primeiro país a se declarar cristão. Sabia disso? No século 4, no ano 300, o primeiro país a se declarar cristão. E uma criança analfabeta tem uma revelação, tem um sonho, e desenhou tudo, porque ele não sabia escrever. Ele desenhou até um mapa do lugar para onde devia ir, devia fugir. E Deus especificou ainda Nova York. É a maior colônia de imigrantes da Armênia, fora da Armênia, está lá, é nos Estados Unidos. E às vezes a gente não ouve o que Deus está ministrando. A terceira coisa, nunca perca a esperança. Confie em Deus. Uau, ei, está falando com você. Nunca perca a esperança, confie em Deus. Atos capítulo 27, tudo 27, do versículo 20 ao 22. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. E havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo põe-se em pé e fala: senhores, na verdade vocês tinham que ter me ouvido, né? Mas agora um conselho, que tenham coragem. Levante sua mão para o céu e repita assim: eu tenho que ter coragem. Porque nós estamos enfrentando essa tempestade. Querido, eu quero dizer uma palavra para você. O cristão é proibido de perder a esperança. Sabia disso? Nós somos proibidos de perder a esperança. Qualquer pessoa pode perder a esperança, menos o cristão. Porque o fundamento da fé do cristão está exatamente num evento improvável. Nós somos proibidos de perder a esperança porque o nosso fundamento de fé está num evento improvável, está num evento impossível. O nosso fundamento está em algo inimaginável, que Cristo ressuscitou da morte. Se a nossa base de fé está num evento improvável, impossível, inimaginável, como que a gente vai perder a esperança? Nós cremos nisso.
Para nós cristãos, nós cremos que após a morte existe vida, não acaba ali. E nesses anos de ministério, já passei muito por isso. As pessoas diante da morte dizem que não há mais o que fazer, não tem mais esperança. Mas aí nós cristãos, entre o crente e Jesus, falou assim: há esperança sim para nós depois da morte. Há esperança para nós depois da morte. E o texto fala que sem aparecer o sol por vários dias, nem estrelas no céu, e só vento e tempestade, os marinheiros perderam definitivamente a esperança de sobreviver. Os próprios marinheiros. Quando a filha de Jairo morre, vieram e falaram: não incomode mais o mestre. Jesus vai e fala para assim: não temas, crê somente. Não temas não. Ela vai ser salva. Lucas 8, 49 e 50, não vou ler para ganhar tempo. Não temas, crê somente. Querido, tem uma palavra do Senhor para você nessa noite. Eu não sei se a tempestade que está assolando você, mas não se desespere. Não perca a esperança. O pai Jairo estava prestes a perder a esperança, pois disseram assim: a tua filha já está morta. O mundo que nós estamos vivendo está perdido. As pessoas estão sem esperança. Olha que oportunidade que nós temos de levar esperança para todo mundo, amém? Está me entendendo? Há esperança em Jesus. Há esperança em Jesus. Paulo disse que para aqueles náufragos desesperados, eu fico impactado com isso, daquela situação, no versículo 25, ele: portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus. Veja bem, tenham coragem, porque eu confio em Deus. E nas tempestades, nas lutas, nas crises, nós não precisamos de mais um desesperado perto de nós, ou não é? As pessoas não precisam de pessoas mais desesperadas perto deles, mas precisam de pessoas que tenham coragem, precisam de pessoas que tenham esperança, precisam de pessoas que tenham uma palavra de encorajamento, falando assim: a vida não acaba aqui, existe uma esperança para nós. As pessoas precisam de uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. É isso que o mundo espera de nós, os cristãos. É isso que o mundo espera da gente. Vamos testemunhar a razão da nossa esperança. Eu tenho esperança no Deus que eu sirvo. Levante sua mão, repita isso comigo. Eu tenho esperança no Deus que eu sirvo. Deus não vai me abandonar. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor se você crê. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. O que nós aprendemos aqui? Haja o que houver, aconteça o que acontecer, deu o problema que deu lá, confie em Deus. Deus nunca perdeu o controle de nada, nada. Nunca perca a sua esperança. Quarta coisa que eu aprendi aqui: não se deixe dominar pelo medo, mas vença o medo com a sua fé. Não se deixe dominar com medo, mas vença o medo com a sua fé. Porque enquanto todos estavam dominados pelo medo ali, a gente vê isso no versículo 22 ao 24, está tudo dentro de Atos 27, quando todo mundo está dominado pelo medo, paralisado, e você sabe que o medo paralisa, a pessoa fica sem reação nenhuma, tinha acabado todas as ideias criativas para se salvarem ali, não tinha mais saída,
apenas tremia de medo e alguns desmaiavam, mas tinha uma pessoa naquele navio. Aquele navio tinha 276 pessoas, mas tinha uma pessoa naquele navio. Lá tinha prisioneiros, lá tinha marinheiro, lá estava o capitão, lá estava o centurião, lá estava o mestre do navio, mas tinha um que não estava com medo: Paulo. Não estava com medo, ele estava cheio de esperança, ele estava cheio de coragem, ele estava cheio de fé. E olha só o que ele fala assim: ânimo. Gente, você para pensar, a Bíblia fala que vários dias não via o sol, e no meio da tempestade, o barco afundando, ele fala assim: ânimo, nenhuma vida se perderá. Um anjo me apareceu, ele fala, o Deus a quem eu sirvo, o Deus de quem eu sou, o Deus que eu sirvo, falou assim: me deu a vida de todos vocês, e nós vamos chegar em Roma, para que eu possa testemunhar. Olha que ele diz: eu tenho que chegar em Roma. Que lhe deram um navio caindo aos pedaços, o mar revolto ali, aquela situação, ondas gigantes ali, chuva, aquela tempestade, e Paulo dizendo assim: eu vou vencer, eu não vou morrer. Não parece loucura? O navio afundando, a coisa arrebentando, tempestade, e ele empolgado: ânimo, gente, que eu vou vencer, eu não vou morrer, eu vou chegar em Roma. Eu não quero nem saber se o navio vai se despedaçar, não quero nem saber se a chuva não vai parar, eu vou chegar, nem que seja agarrado numa tábua, porque Deus falou que eu vou chegar. Você está me entendendo o que eu estou pregando para você nessa noite? Mas infelizmente, o que mais a gente vê são pessoas pessimistas e desistindo da sua fé, acreditando nas mentiras de Satanás, acreditando que não há esperança para um povo chamado cristão, fazendo um povo chamado cristão se amedrontar e falar: e agora? E agora? O céu é o meu lugar. Porque a morte não termina conosco. Quem disse que a morte termina conosco? Enquanto o medo é paralisante, não cria absolutamente. Nós falamos isso domingo passado. A fé nos move para o milagre. João, põe essa frase aqui, é boa. A fé nos move para o milagre. Repita comigo assim: a fé nos move para o milagre. Querido, a fé traz coisas à existência, as coisas que não existem. A fé cria coisas do nada. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Falei muito sobre Hebreus no domingo passado. A fé cria coisas do nada, ela chama a existência. A fé cria uma solução. E muitas vezes nós não estamos agindo pela fé, estamos agindo por aquilo que nós estamos vendo, olhando as circunstâncias e vendo só a tempestade arrebentando, por assim: eu vou morrer afogado. Mas tem uma palavra de Deus para você: você chegará no destino que Deus preparou para a sua vida. Amém? Quinta e última coisa, não se esqueça de que Deus controla as tempestades da vida. Como é difícil a gente entender que no meio da tempestade Deus está controlando ela. Marcos capítulo 4, 37 e 41, quando os discípulos passam aquela tempestade, Jesus fica de pé, repreende o vento, e eles falam assim: quem que é este que até o vento e o mar lhe obedece? Satanás tenta levantar o mar, Satanás tenta levantar o vento, enquanto Jesus dormia. Deus fala duas vezes com Paulo nesse texto aqui, em Atos 23, 11 e Atos 27. Depois você lê aí. O que eu aprendo com isso? Trazendo uma analogia para a pandemia que nós estamos vivendo. Aquele naufrágio não foi
um acidente para Deus. Você me entendeu? Aquele naufrágio não foi um acidente para Deus, mas foi um plano muito bem elaborado. Essa pandemia, Deus sempre soube dela. Deus não foi pego de surpresa na pandemia. Será que não há um plano bem elaborado de Deus para sacudir homens e mulheres que se chamam cristãos a tomar uma posição de verdade e falar assim: eu sei que eu vou vencer, porque eu sei que eu tenho crido? Será que não está na hora da igreja do Senhor tomar uma postura e testemunhar a nossa esperança? Será que não está na hora da igreja do Senhor perder o medo e dar valor àquilo que verdadeiramente importa, que é o Senhor e o seu reino? Querido, Deus não se deixa surpreender por acidentes. Não cai uma folha sequer sem que Deus não permita. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus não permita. Lucas 12, 7 fala que os cabelos da nossa cabeça são contados. E você acha que Deus perdeu o controle? Os planos de Deus jamais serão frustrados. Jó capítulo 4, versículo 22. João, põe para ver se é Jó 4, 22. Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, é isso? Nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Querido, vou dizer algo para você aqui. Nós só vamos morrer. Nós só vamos morrer quando Deus terminar os planos e propósitos dele na nossa vida. Você me entendeu? Ele controla tudo. Ele conhece tudo. Ele sabe todas as coisas. Então, muitas vezes nós ficamos amedrontados com a tempestade. Por quê? Paulo só morreu depois que chegou em Roma, depois que pregou naquela cidade, do jeito que Deus determinou. Não foi a tempestade que acabou com ele. Ei, essa tempestade que você está vivendo aí, querido, não vai acabar com você. Enquanto Deus não cumprir os planos e propósitos dele na sua vida, essa tempestade não vai acabar com você. Você vai chegar lá e você vai agarrado numa tabuinha, mas que vai. Amém? E se é necessário, a gente vai dar numa ilha lá, Atos 27, 26. A ilha de Malta estava dentro de um propósito de Deus. Eles foram parar numa ilha chamada Malta, para mim aquela ilha estava dentro do propósito de Deus. Nós estamos aqui hoje por um propósito de Deus. Talvez vou assustar você, mas essa pandemia está exatamente aonde Deus quis que ela estivesse. Grave isso. Deus jamais vai perder para o diabo. Tem cristão assustado. Deus jamais vai perder para o diabo. Deus transforma tudo e todas as coisas para um propósito maior. E Deus permitiu que nós, a nossa geração, vivêssemos esse tempo. Então, você foi um escolhido, uma escolhida de Deus para passar esse tempo, essa tempestade. Agora, você acha que Deus faz as coisas erradas? Não. Você acha que Deus errou então de você viver num tempo da pandemia? Não. Mas o que Ele está me ensinando com isso? Por que Deus nos escolheu para passarmos por isso? Porque essa pandemia, Deus trará à tona muitas coisas do coração dos cristãos.
Deus nos purificará, trabalhará com o nosso medo. Quando eu falo disso, não estou falando de você sair em máscara, não, querido. Você tem que, quando eu falo de coragem, é coragem para falar do nome dEle. Quando eu falo de coragem e ânimo, é para testemunhar dEle a cada dia que passa e aproveitar as oportunidades. Para mim, uma grande oportunidade para nós cumprirmos um propósito de Deus. Ou nós aprendemos com a tempestade, ou ela naufraga a nossa fé. Quais tempestades que você tem enfrentado? Não estou falando do corona, não. Quais as tempestades dentro da sua casa que você tem enfrentado? Quais as tempestades no seu casamento que você tem enfrentado? Quais as tempestades de uma enfermidade que você está vivendo e não é o corona e está querendo afundar e naufragar a sua fé? Nós estamos num lugar chamado Bons Portos nesta noite, mas daqui a pouquinho nós vamos sair, a tempestade da vida está aí ainda, os ventos contrários continuam aí. Será que você vai se deixar naufragar ou vai confiar naquele que tem nas mãos todas as coisas? Quero que você abaixe sua cabeça, feche os teus olhos. Quais são as tempestades que você tem enfrentado? Não se esqueça que Deus controla todas as coisas, a tempestade da vida. Muitas vezes nós não entendemos como uma tempestade dessa pode ser algo favorável. Como pode uma crise ser algo bom? Pastor, mas eu perdi pessoas da minha família com essa tempestade. Eu também. Pastor, mas eu perdi amigos, amigas com essa pandemia. Eu também. E milhares de pessoas perderam também. Mas isso não quer dizer que Deus nos abandonou. Isso não quer dizer que Deus nos deixou ao léu. Isso não quer dizer que Deus não continua cuidando de nós. Mas o que nós temos é que estar agarrados é na nossa fé, porque a morte não é o fim. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. E eu sei que muitas pessoas aqui nesta noite têm enfrentado tempestades terríveis na sua vida. Eu sei que muitas pessoas estão aqui nesta noite com o coração apertado e falam assim: Deus, isso nunca passa. Deus nunca passa. Essa luta parece que nunca passa. Olho para dentro de casa e é aí que está o problema. Parece que nunca passa, Deus. Parece que a história está se repetindo. Eu sei que tem muitas vidas aqui assim nesta noite. Eu sei que tem muitas pessoas aqui nesta noite que as tempestades têm assolado você. E eu vou falar o que o apóstolo Paulo falou para aqueles marinheiros: ânimo, coragem, o Deus que eu confio falou que vai cuidar das nossas vidas. Quais são as tempestades? Coloca diante dele. Talvez você ouviu conselhos: não saia, não faça isso, não pratique aquilo, mas você fez as coisas do jeito que você quis, e hoje está culpando a Deus por isso. Não, Deus não tem culpa disso, de jeito nenhum.
Você que escolheu. Mas Ele, mesmo assim, a misericórdia dele se renova sobre você hoje, o perdão dele se renova sobre você hoje, o amor dele se renova sobre você hoje, e ele fala assim: ainda há esperança. O que eu não posso é desistir, o que eu não posso é abandonar. Coloque em pé. Com seus olhos fechados, Deus sempre avisa, Deus sempre fala, Deus nunca é pego de surpresa. O apóstolo Paulo fala assim: olha, não convém nós sairmos daqui. Ouça o que a palavra dele está dizendo. Esforça-te, tem bom ânimo. Ouça o que a palavra de Deus está falando a seu respeito, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ouça o que a palavra de Deus está dizendo, que aquele que tem o Filho tem a vida. Ouça o que a palavra de Deus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Mas as tempestades estão difíceis, né? Eu sei que as tempestades estão difíceis aí para você. Eu sei que tem tempestades quase te naufragando a tua fé. Não deixe nada impedir você de louvar e adorar a Deus. Não deixe o desânimo te abater. Querido, não desista, persevere, é momento de luta sua. Mas o Senhor não vai deixar você perecer, o Senhor não vai deixar você naufragar. O vento está forte, a tempestade está difícil, mas é aí que Deus fala assim: eu te tomo pela tua mão direita, te ponho de pé e te digo: não temas, que eu te ajudo. Pai, em nome de Jesus, nesta noite eu quero repreender todo o vento contrário, toda tempestade, esse mar bravio das lutas, das crises, das dificuldades. Pai, em nome de Jesus, eu quero repreender toda a obra do inferno, todo espírito de desânimo, de abatimento, de canseira, de esgotamento. Nós repreendemos isso em nome de Jesus. Querido, a volta do Senhor está muito próxima. A volta do Senhor está muito próxima. Isso está tudo nas mãos dele. Essa pandemia está nas mãos dele. Deus não é pego de surpresa. Deus criou você, colocou você nesse tempo. Você vai passar por isso. Nós temos que ter esperança. Esperança. Nós esperamos contra aquilo que o mundo fala.
Deus nos colocou por cabeça e não por cauda. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres para passar por esse momento, para servir de testemunho por aquilo que está por acontecer. Está por acontecer algo tremendo, está por acontecer uma grande salvação de almas, mas a tempestade continua na tua casa, a tempestade da enfermidade continua, a tempestade do desânimo continua, mas em nome de Jesus, você não vai perecer, o Senhor não vai perecer. O Deus em quem eu confio, como diz o apóstolo Paulo, me apareceu e falou: nenhum deles perecerá, nenhum de vocês perecerá. O Senhor está pegando nas nossas mãos, o Senhor está trazendo você a bons portos, o Senhor está trazendo você a um lugar seguro. Feche os teus olhos. Eu sei que você está no meio de uma tempestade. Você imagina só 276 pessoas num navio, vários dias sem ver o sol, todo mundo achando que ia morrer. Paulo se levanta e fala: ânimo! O Espírito Santo está falando isso para você nessa noite. Há dias sem ver luz de esperança, né? Quanto tempo desse jeito você está assim? Quantas lutas, quantas dificuldades. Meu Deus. Feche os teus olhos. Não tenha medo de se expor para Deus. Ele conhece. Mas muitas vezes nós não entendemos. Deus chega, trouxeram um cego perto de Jesus e ele fala assim, ele gritava assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele traz o cego aqui e ele pergunta assim: o que queres? Senhor, que eu veja. Jesus sabia que ele era cego. E ele teve que se expor. Um dia Jesus vai numa sinagoga e está lá um homem com uma mão atrofiada, ressecada por baixo da túnica. Jesus fala: vem para o meio, estende a tua mão. E ele teve que expor. Você vai ter que falar para o Senhor hoje da tua tempestade. Você vai ter que falar: Senhor, eu não estou aguentando mais essa situação. Senhor, eu não estou aguentando mais essa luta dentro da minha casa. Senhor, eu não estou aguentando mais essa enfermidade. Senhor, eu não estou aguentando mais essa crise. Senhor, eu não estou aguentando mais essa aflição com meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais. Senhor, o meu emocional, Senhor, não estou suportando mais. Qual a tempestade que você está vivendo? Quero dizer para você que é uma noite de cura hoje. Está doendo, não é verdade? Como é que você vai falar isso para Deus? A solidão. Você pensa assim: Senhor, eu me sinto tão sozinho, me sinto tão só. Senhor, na verdade, tem pessoas que andam assim: Senhor, eu não tenho aquela pessoa ao meu lado. Senhor, por que isso? O Senhor permitiu isso na minha vida? Você está questionando isso? Mas Deus sempre esteve no controle da sua vida.
Deus nunca perdeu o controle de nada disso. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos crer contra a esperança. Nós precisamos viver o invisível, tomar posse do impossível. A tempestade é grande. Por isso que um dos nomes do Senhor é Sol da Justiça. A tempestade está grande. Sol da Justiça está começando a brilhar na sua vida. Talvez o barco está despedaçando, igual esse barco aí. Já começaram a jogar carga no mar, começaram a jogar o mastro no mar. Tem coisas que você já abandonou, não é verdade? Tem coisas que você já desistiu. Quando jogava carga no navio, quer dizer assim, tem coisas que nós já desistimos. Ei, o Senhor não te autoriza a desistir. A fé nos proíbe de desistir. A fé te proíbe de desistir. Alamanda, ramastu, calamasei, alamachera. Seus olhos fechados, apenas ouça. O que chamou a atenção de Moisés não é a sarça queimar, era comum essa combustão no deserto. O que chamou a atenção dele é que o fogo ardia, mas não queimava a sarça. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro da fornalha, o fogo não fez mal para eles. Sabe por quê? Que fogo combate fogo. Aleluia. Fogo combate fogo. Às vezes o fogo da provação está tão grande, não é verdade? Mas você precisa do fogo do Espírito em você. Aleluia. O nosso Deus é um fogo consumidor. Querido, Deus está pegando você nesta noite no colo e está te dizendo assim: como você é minha pequenina. Desse jeito está falando para você. Como você é minha pequenina. Olha o que Deus está te dizendo, querida. Você é minha pequenina, eu te abraço. Como um pai que pega uma criança e começa a engatinhar e toma nos braços e fala assim: eu vou te segurar para você não cair. Meu Deus. Querido, isso não é para você parar. Isso que nós estamos vivendo não é para você parar, é para fortalecer a tua fé.
É para você falar assim: eu sou da geração que passou pela pandemia e testemunhei do nome do Senhor e saí vencedor, saí vencedora. Tivemos percas na batalha, tivemos muitos guerreiros e guerreiras que pereceram na batalha, mas nessa batalha na terra, mas tem um lugar reservado no céu. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós precisamos do teu fogo. Nós dizemos: Senhor, o Senhor é a tempestade, o Senhor é o vento, o Senhor é a chama, o Senhor é o Espírito que nos incendeia, renova o nosso coração. Ah, Deus, abre o nosso entendimento, abre o nosso entendimento, para que o Senhor está no controle de todas as coisas. Essa tempestade na tua casa não vai fazer você perecer, essa tempestade não vai fazer você naufragar. Se apegue na fé, renove a tua esperança. Meu Deus, Espírito Santo, vem sobre nós nesta noite, vem sobre nós nesta noite, vem renovar o nosso coração. Deus, não é essa tempestade aí que vai fazer nós pararmos, não é essa tempestade que vai deixar eu trancado sem anunciar o teu nome, não é essa tempestade que vai fazer eu parar de ler a Bíblia, não é essa tempestade que vai fazer eu parar de anunciar, não é a tempestade financeira, não é a tempestade emocional, não é a tempestade do meu casamento, não é a tempestade da enfermidade. Eu só quero encerrar com aquela história. Uma criança analfabeta tem um sonho. O pai e mãe não acreditou, o avô acreditou. O avô acreditou. Como uma criança analfabeta desenhou e falou assim: vô, vamos sair daqui porque vai acontecer alguma coisa. E foi um genocídio no início do século XX. E deu até o lugar para eles ir para Nova York. E o povo que mais prosperou nos Estados Unidos foram os armênios. Mas muitos não acreditaram. Nós somos aquela criança que anuncia assim: Jesus vai voltar. Muitos não vão acreditar, muitos não vão crer, e nós vamos continuar falando: mas Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e vamos mostrar o lugar, e o lugar que Ele vai nos levar é para o céu, o lugar que Ele vai nos levar é para o céu. Muitos não vão acreditar, mas muitos ouvirão uma criança analfabeta e vão entender o recado que veio do céu. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso discernimento espiritual, levanta uma igreja alinhada com o teu Espírito e ministra o nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor?